Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma palestra online do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. É um prazer tê-los conosco, fechando aí um ciclo de 4 palestras online nesse mês de maio. Esperamos que em breve possamos retornar à nossa casa, nas nossas palestras presenciais. Enquanto isso, nos encontraremos aqui semanalmente pelos canais oficiais da casa, no Facebook e no YouTube, trazendo sempre a palavra de Deus, os ensinamentos do Espiritismo que Kardec nos ensinou e nos deixou através dos seus livros. Teremos hoje a exposição do nosso querido Sr. Aderbal, trazendo mais um tema importante, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Com vocês, então, a exposição da noite. Muito obrigado e até a próxima semana. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Estamos juntos nesta oportunidade, através dessa palestra em vídeo, em função dos acontecimentos que nos impedem de estarmos juntos, presentes, como costumeiramente a cada 2 meses, às quintas-feiras, temos estado. Mas a Casa Espírita Aprendiz do Evangelho gosta sempre de oferecer, como está oferecendo esta noite, a possibilidade de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E esta noite nós estaremos juntos fazendo uma reflexão sobre o Evangelho no seu capítulo 18º, nos seus itens de 6 a 9. E no item 6, logo no texto original que nós vamos ler, para nós não perdermos nenhuma das palavras, nós somos informados da seguinte mensagem: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos neste dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. E a princípio, quando nós lemos esta passagem, num primeiro momento nós ficamos pensando, mas de que vale então as minhas orações? De que vale então eu lembrar-me e saber de coração e de cor as leis divinas? De que vale as caridades todas que eu tenho praticado, enumerado e anotado, inclusive, em um diário que eu mantenho guardado? E o que nós esquecemos é que esse texto quer nos assentar, quer nos mostrar, quer nos conduzir para uma reflexão mais profunda. Porque os ensinamentos cristãos que vêm sendo solidificados a cada dia, a cada momento, através de palestras, através de estudos do Evangelho, por mais de 20 séculos, e que foram enunciados e praticados por Jesus, esses ensinamentos, eles trazem no seu bojo muito mais do que uma preocupação em conhecer e saber de coração ou saber de memória. Eles trazem no seu bojo a necessidade de nós vivenciarmos. É como se recebêssemos o endereço de um amigo muito antigo, que levou algum tempo sem encontrarmos, e ele fala: olha, nós mudamos de endereço, agora nós estamos em outra cidade, em outro bairro, a cidade é aqui perto, você pode se locomover, eu gostaria que você fosse me visitar. Então nós pedimos a ele: passa seu endereço. E quando ele passa o endereço, nós perguntamos a ele: você pode me fazer um mapa? Você pode me dizer como é que eu faço para chegar lá? Então ele pede um instante e naquele mesmo momento nos fala, ou depois nos manda por e-mail, ou nos manda pelo WhatsApp, que está muito em moda hoje. E nós vamos notar que as informações colocam que esquina virar, que rua passar, o que é contramão, o que não é contramão, o que fica perto do quê.
até nós chegarmos à casa dele. E aí a grande pergunta, a grande reflexão é: se nós recebermos estas informações, guardarmos no coração e na memória, mas nunca formos até lá, nós vamos ter uma exata ideia do cheiro do caminho? Nós vamos ter uma exata ideia de como fizemos para chegar lá? Nós vamos ter uma exata ideia da dificuldade que tivemos para ir até lá? Pois é. O cristianismo tão propagado, os ensinamentos cristãos tão propagados, e que ficam fixados em cima de, conforme o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, conforme o ensinamento cristão diz, a prática da lei de amor e de caridade a todo instante, ele nos impõe exatamente esse caminho. Um caminho que vai nos apresentar sofrimentos, um caminho que vai nos apresentar felicidade, um caminho que vai nos apresentar tristeza, um caminho que vai nos fazer sorrir, mas que também vai nos fazer chorar. Porque neste caminho de aprendizado, de reconhecimento da prática das leis divinas a todos os instantes, esse caminho vai nos levar a conhecer aqueles que vão nos magoar, vai levar a conhecer aqueles que vão nos adorar, vai levar-nos a caminho em que nós, de repente, somos surpreendidos por algo que não esperávamos e vai exigir de nós um esforço otimista para poder vencer. E nós vamos, nesse momento, nos apoiar na fé, e nós vamos, nesse momento, nos apoiar na esperança. Então, não adianta simplesmente nós praticarmos as leis divinas e praticarmos os ensinamentos cristãos dentro dos templos religiosos. Nós, espíritas, não adianta sermos conhecidos pelas palestras lindas que nós podemos pronunciar, que nós podemos oferecer. Não adianta nós sermos conhecidos pela frequência de virmos à casa espírita todos os dias de tratamento e nos colocarmos para ser aquele que dá o passe, para ser aquele que entrevista, se depois nós nos levarmos para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, tudo que nós estamos compartilhando e lá comparecendo. Não são raras as vezes que nos encontros fraternos, ou seja, nas entrevistas fraternais de orientação daqueles que nos procuram, nós estamos inspirados pelos mestres, pelos nossos amigos da espiritualidade, nós estamos com o coração derramado em lágrimas naquele momento em que a casa espírita nos abraçou e nós damos aquelas orientações magníficas para aqueles que ouvem, para aqueles que seguem o caminho que nós estamos orientando, para aqueles que vão sempre à frente com essas informações e conseguem se reerguer. De que adianta se depois dali nós vamos para casa e esquecemos? Anotamos lá em um caderno de anotações quantos passes nós demos, quantas entrevistas nós fizemos, quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão nós contribuímos com a cesta básica daquele mês. E depois nós viramos e ralhamos com a esposa, ralhamos com o esposo, ralhamos com os filhos, não os respeitamos, deixamos de exercer a tolerância, deixamos de exercer a paciência. De que vai adiantar tudo isso? Se nós, depois, quando chegamos em casa, desmoronamos-nos diante de situações que deveriam ser tratadas com este sentimento cristão. Então, essas obras em que nós fazemos para que a Casa Espírita note, para que seja noticiado no jornal, para que o vizinho comente, são iniquidades. Elas têm utilidade? É claro que elas têm. Elas auxiliam o próximo? É claro que elas auxiliam, mas falta uma pitada de amor, mas falta uma pitada de carinho. Quantas vezes será que nos últimos tempos nós nos levantamos com a vontade imensa de sermos cristãos aquele dia? E logo no primeiro movimento que tivemos, onde encontramos-nos com 5, com 6 ou 7, 8 pessoas, que nós chamamos de pessoas, mas que são nossos irmãos dentro da humanidade, porque todos somos filhos de Deus, e logo nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, deixamos de dar bom dia. Quantas vezes nós deixamos de atender um pedido, uma súplica de alguém que nos pede uma informação porque estamos apressados? Quantas vezes, em quantos momentos será que nós paramos para poder ajudar de coração quando nós somos solicitados?
E nos dias atuais, em que nós queremos ser cristãos, quantas vezes nós praticamos a humildade de reconhecer que realmente naquela situação, naquele momento, a nossa ideia não é melhor. E naquela situação, naquele momento, nós somos alguém que está somando-se a um grupo anônimo, liderados por alguém que tem uma ideia maravilhosa para poder fazer um bem para a humanidade. Quantas vezes nós temos a humildade de participar desses movimentos? Porque todas as vezes que nós fugimos desse caminho, nós estamos deixando de entender o mapa da felicidade relativa que nós vamos conseguir com o nosso progresso, que o cristianismo nos proporciona, que o espiritismo nos proporciona. Quantas vezes nós deixamos para trás tudo isso? Quantas vezes pequenos detalhes nos escapam e depois que esses detalhes escaparam, nós vemos que a consequência é bastante grave e vai exigir um esforço muito grande que talvez nós não estejamos nem em condições nem dispostos a fazer, porque negligenciamos pequenos detalhes. A espiritualidade nos conta que havia um palestrante magnífico, que quando ele falava prendia a atenção de todos, provocava lágrimas, provocava considerações a respeito do Evangelho tão profundas para quem estivesse ouvindo, que eram transformadoras. E havia um senhor muito simples, muito humilde, que mal sabia falar, que quando sabia que aquele palestrante estava naquela casa espírita, ele não perdia uma só palestra. Na verdade, este senhor, de idade já um pouquinho avançada, e que comparecia nesta palestra deste palestrante, ele comparecia em todas as palestras. Certa vez perguntado por que ele comparecia em todas as palestras, e ele disse, para quem perguntou, que era o sal e o tempero, que era o tempero da sua vida, que todas as vezes que ali vinha, o que ele ouvia o fazia gostar de viver. E esse palestrante o conheceu, mas com aquele desdém do palestrante importante, do que fala bonito, e quando viu que ele era humilde, não tinha lá um grande diálogo com ele, apesar de vê-lo todas as vezes em que voltava àquela casa. Passaram-se os tempos, primeiro foi este senhor com certa idade, e tempo depois passou também para a espiritualidade esse palestrante. E conta aos espíritos que lá na espiritualidade, em local determinado, certa ocasião, se encontraram. E ele, humilde e simples, o senhor, humilde e simples, procurou aproximar-se daquele palestrante para cumprimentá-lo, perguntar como ele estava e dizer para ele que admirava muito as suas palestras enquanto ele estava junto com ele em outro espaço do universo. O palestrante ouviu e disse: olha, em verdade, eu procurei anotar todas as palestras, todos os temas que eu fazia, as casas que eu estava, porque eu gostaria sempre de saber quantos créditos eu estava ganhando, uma vez que eu estava divulgando a palavra de Jesus. Mas eis que agora que me encontro em dificuldades, eis que agora que me encontro em muitas situações difíceis de poder entender para esclarecer o meu espírito. Mas eu vejo que tu estás bonito, estás sorridente, e vejo uma luz muito forte, muito linda em volta de ti. Eu tenho sido muito feliz aqui, Senhor. Eu tenho sido realmente de uma felicidade que eu não consigo descrever, e grande parte eu devo às palestras que eu ouvia do Senhor. Como assim? O Senhor fazia umas palestras tão lindas, tão adoráveis, e todas as vezes que eu as ouvia, eu colocava em prática a maior parte do que eu lembrava, auxiliando os vizinhos, auxiliando a família, auxiliando no humilde emprego que eu tinha e aprendendo a conversar com Jesus. E disse-lhe então o espírito desencarnado do palestrante: é uma pena que eu não tenha
colocado em prática tudo o que você colocou, porque eu passei muito tempo falando o que fazer, mas nunca fiz o que eu falava. Eu fui um dos maiores defensores sem saber da frase que circula na terra, entre os seus habitantes, dos grandes líderes que não querem colocar a mão na massa. Façam o que eu digo, mas eu não farei o que eu digo. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, queridos, na verdade, para que nós entendamos a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, para que nós entendamos o que Marcos, o que Mateus, o que João nos fala em seus evangelhos, especificamente hoje, o que Mateus nos fala, quando nos assevera que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, estarão juntos no reino dos céus, porque estarão praticando iniquidades, pensando que com essas iniquidades, relatando o amor que fazem, relatando tudo aquilo que praticam, sem, na verdade, sentir no coração, ter o sentimento profundo do que está fazendo, não irão, de forma alguma, conhecer o amor de Deus com a profundidade que devem. Todos aqueles que estão deixando de fazer essa prática vão entender agora, então, o que quer dizer Mateus quando fala: não entrarão no reino dos céus, mesmo que digam Senhor, Senhor. É importante que nós possamos a cada dia, vagarosamente, com muita humildade, com muito carinho e com muita atenção com as nossas atitudes, sentir o quanto nosso coração está colocando no movimento das mãos, no movimento do olhar, no movimento dos pés, no nosso falar, a tolerância, a paciência, a cordialidade, o respeito. Nos diálogos, preparando-se para que sejam diálogos, que todos possam falar, não somente nós. Nas dificuldades, buscando agarrar-se na fé, na esperança, e tendo a certeza que tudo absolutamente passa. Respeitando o nosso próximo, porque sabemos que estamos em um planeta de expiações e provas. Nós, espíritas, já temos esta informação mais do que decorada. Agora é preciso colocá-la em prática. Nós, espíritas, já sabemos que cada dia é uma vida em miniatura. O sol nasce, se apresenta com inúmeras oportunidades para que nós travamos diálogos, para que nós troquemos conhecimentos, para que nós ajudemos e sejamos ajudados. E a noite vem com o seu luar, a lua, que não tem luz própria, mas que através da luz do sol oferece o brilho da noite para nós, finalizando aquele dia, para que nós possamos dormir, para que nós possamos descansar e, sendo nosso merecimento, acordar para mais um dia de tarefa. E cada uma destas oportunidades que nós temos a cada dia tem sempre 24 horas. Tinha 24 horas para Jesus encarnado, tinha 24 horas para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, e tem 24 horas para nós. Ou seja, cada oportunidade que nós temos, cada dia que nós temos, são absolutamente iguais para todos nós. E aproveitar então para elaborar, como diz o próprio Evangelho no capítulo 18, a nossa estrada pavimentada igualmente com amor e com carinho, igualmente a preocupação que tem aquele cidadão que vai construir a sua casa e que procura um lugar onde esta casa possa suportar tempestades e que procura um lugar onde essa casa possa suportar ventos fortes e procura um lugar onde essa casa pode suportar tremores e a constrói sobre a rocha. Vai dar mais trabalho, vai calejar as mãos, vai dar mais trabalho, vai exigir
pouco descanso, vai dar mais trabalho, vai exigir cooperação e colaboração. Mas sendo construída sobre a rocha, essa casa vai suportar as tempestades, suportar as ventanias, suportar os tremores. Porque se nós acreditarmos que a caridade deve ser feita em poucas oportunidades, só aos finais de semana, nas entregas de cestas básicas, nas listas natalinas de doação de alimentos, nós vamos estar iguais àqueles trabalhadores, aquele homem que, ao querer construir a sua casa, procurou a porta larga, a porta mais fácil, e a construiu num terreno plano arenoso, onde os alicerces não foram o suficientemente fundados para suportar tempestades, suportar ventanias e suportar tremores. E quando estas dificuldades apareceram, a casa desmoronou. O Espiritismo nos fala, e nós já falamos, fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há salvação, porque o coração, para poder entender o amor, o coração, para poder trabalhar junto com a razão, colocando o seu sentimento, ele precisa, nesse momento, ele precisa de obras. Ele precisa praticar a caridade. E ele praticando a caridade, ele vai exigir que as mãos se movimentem para auxiliar o próximo, que a palavra seja doce e que a palavra seja fácil de ser entendida, que o olhar não seja um olhar reprovador, mas seja um olhar que quer servir. Que os nossos movimentos não sejam movimentos que amedrontam, mas sejam movimentos que abraçam. Então, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos, na verdade, compartilhar a cada dia é o nosso melhor. O que nós precisamos, na verdade, compartilhar a cada dia, a cada momento, é o nosso entendimento sentimental profundo de fé e de esperança dos ensinamentos do Cristo. Nós precisamos, na verdade, ser como aqueles benditos amigos que chegam à nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas e não ressuscitar os nossos medos. É assim que nós precisamos nos aproximar a cada dia das nossas convivências. Nós precisamos entender que a cada dia nós devemos proceder conforme aqueles que chegam para nós e se dirigem com leveza. Benditos sejam estes que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar a nossa alma. Nós precisamos falar esse idioma da paz para não assustar as almas. Nós precisamos ser aqueles benditos que tocam o coração com carinho. Aqueles benditos que olham com respeito e que aceitam inteiro todos os erros e todas as imperfeições do seu próximo. Nós precisamos ser aqueles benditos que, podendo ser qualquer coisa na vida do outro, do próximo, escolhe ser doação. Nós precisamos ser aqueles seres iluminados que chegam como um anjo, como flor ou passarinho, que dão asa aos sonhos e que, tendo a liberdade de ir, escolhem, ficam e resolvem ser ninho. Nós precisamos amar ao próximo como Jesus nos amou. Nós precisamos oferecer ao nosso próximo a atenção que nós gostaríamos de ter de todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. Se assim fizermos, nós vamos ouvir de Deus quando estivermos chegando no plano espiritual,
o seu cântico de amor, ouvir de Deus o seu louvor de carinho, o seu louvor de atenção. Se nós assim procedermos, nós não vamos estar preocupados se vamos fazer parte daqueles que dirão Senhor, Senhor, e não entraremos no reino dos céus. Se assim procedermos, nós vamos em algum momento sentirmos-nos como Paulo se sentiu, quando em um determinado momento ele disse, agora sim, agora não sou mais eu que vivo em mim, é Jesus que vive no meu coração, praticando a caridade, praticando o amor a todos os instantes. Tudo depende, portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo depende, portanto, somente de nós realmente, ao orarmos e dissermos em silêncio dos pensamentos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, nós estaremos sim fazendo a vontade do Pai. Esse Pai querido que nos adora, esse Pai querido que nos abençoa a todo instante, este Pai querido que nos ama tão profundamente, que respeita todas as nossas escolhas. É que nós possamos entender que com todas estas mudanças, olhando este caminho que Jesus nos desenha, percorrendo as ruas à esquerda, à direita, desviando das dificuldades com paciência e tolerância, entendimento, oferecendo sim alegria e compartilhando todos os momentos de doçura, talvez, somente talvez, ao deixarmos este plano material e formos recolhidos pelos grupos de recepção dos desencarnados e entendermos que já estamos fora do corpo, talvez, somente talvez, possamos responder aquela pergunta, como foi, irmão? E nós possamos dizer, desta vez sim valeu a pena. Amei, abracei, servi, como Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e que Jesus, esse irmão e amigo incondicional de todas as horas, possa estar nos abraçando neste momento, nos oferecendo o seu calor, o seu carinho, o seu amor. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, queridos irmãos, queridas irmãs. Que assim seja.